Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos para estudar a sua palavra, Senhor, para aprendermos mais, Deus, daquilo que está escrito na sua palavra e pedimos que o teu Espírito Santo esteja conosco, que o teu Espírito Santo seja o nosso professor, que ele venha nos guiar, que ele venha nos conduzir, que venha abrir, Senhor, a nossa mente, o nosso coração e que em nome de Jesus, meu Deus, a tua palavra, ela faça mudanças nas nossas vidas, que a gente possa amadurecer espiritualmente, meu Pai, que em nome de Jesus, Deus, o Senhor esteja sempre conosco, nos conduzindo, que o Senhor repreenda das nossas vidas, meu Pai, toda insegurança, toda incerteza, todo medo, meu Pai, toda ansiedade, toda enfermidade, Senhor, toda seta do maligno, porque o Senhor é um Deus que pode todas as coisas, é um Deus que está presente, que está ouvindo a nossa oração e nós cremos, Deus, que o Senhor está conosco e nós cremos, Deus, que o Senhor pode todas as coisas e por isso nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é Fé para crer na salvação. Nós vamos fazer a leitura que está em Romanos, capítulo 10, do versículo 6 ao 13, que diz assim: Mas a justiça que é pela fé diz assim: Não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou, quem descerá ao abismo, isto é, a tomar, a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Então, todo esse trimestre nós estamos estudando a respeito da fé. E nós, como cristãos, a palavra cristianismo, ela já está implícito à fé. Porque tudo aquilo que nós acreditamos, né, tudo aquilo que é princípio, é fundamento, é valor do cristianismo, está baseado na fé. E para crer na salvação, é necessário que a gente tenha fé, que a gente acredite. Por quê? Porque a salvação, a nossa fé, o que a gente tem, está exclusivamente na palavra de Deus. Porque, por exemplo, quando a gente fala a respeito de batismo com o Espírito Santo e você é batizado com o Espírito Santo, você vai ver as evidências. Você vai falar em línguas, às vezes você vai profetizar, você vai receber dons. Então, são coisas que nós experimentamos no nosso dia a dia. Quando a gente fala com relação à cura divina, de repente você já teve a experiência de ter sido curado milagrosamente ou conhece alguém que foi curado, mas com relação à salvação, é basicamente aquilo que está escrito na palavra de Deus que nós acreditamos. Então, é necessário que haja fé verdadeiramente. E a salvação, como nós lemos aqui no texto de abertura, nós precisamos crer e nós precisamos confessar Cristo como Salvador. Nós precisamos acreditar, nós precisamos confessar, nós precisamos proclamar com a nossa boca e com os nossos lábios. Então, na lição de hoje, nós vamos falar sobre esse tema e essa questão da vida após a morte, né? Porque a salvação está relacionada ao que vem depois dessa vida aqui, ela vem sendo discutida na atualidade por diversas religiões. Na verdade, né, todas as religiões, elas têm entendimentos e ensinamentos que às vezes são diferentes, né, de acordo com o que cada um acredita, e nem sempre, né, todas as religiões estão baseadas na Bíblia. A gente sabe que existem muitas religiões, né, seitas, que eles pegam trechos da Bíblia, eles pegam pedaços. Outras acreditam em outros livros que não apenas a Bíblia, ou
tem muitos que nem acreditam na Bíblia. Então, assim, cada um fala uma coisa, mas esse tema da vida após a morte, o que acontece depois que nós morremos fisicamente, desperta o interesse e a curiosidade das pessoas. E na lição de hoje nós vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Amém? O primeiro tópico da lição diz assim: teorias ateístas em relação à salvação. O comunismo. O que são teorias ateístas? Ateísmo está relacionado a não acreditar em Deus. São teorias de pessoas, de grupo de pessoas que elas não acreditam na existência de Deus. E o primeiro que nós vamos falar é o comunismo. E o comunismo, ele teve início aproximadamente um século depois do existencialismo secular. E o comunismo marxista, ele atrai muitos adeptos que, com variações posteriores ao pensamento inicial defendido por Karl Marx, por isso que é comunismo marxista, porque é uma teoria, que foi defendida por Karl Marx, e Friedrich Engels, no livro O Manifesto do Partido Comunista. Então, é como se fosse a Bíblia deles. São os princípios, os fundamentos do comunismo. E esse livro, ele propõe satisfazer as necessidades humanas. Karl Marx, ele estava convencido de que somente quando a religião fosse abolida da sociedade, a felicidade real poderia ser alcançada. Outra coisa que ele sempre acreditou e que ele explica isso, no seu livro, nas suas teses, é que essa sociedade patriarcal, onde tem um pai, onde as pessoas possuem bens, capitalista, isso é um prejuízo para a sociedade. Então, o comunismo, ele é contra a família, porque ele acha que que isso traz prejuízo para a sociedade, porque dentro da família as pessoas, elas se defendem, se protegem, elas têm bens, elas querem passar os seus bens, de geração para geração. Então, assim, é totalmente contrário ao que está escrito na palavra de Deus. E para Karl Marx, a vida eterna e a salvação, elas não existem. Apenas cumprem um papel para amortecer a consciência para a vida real no aqui e agora das pessoas. Então, para eles, acreditar na vida eterna, acreditar na salvação, acreditar em Deus é como se fosse uma fantasia e que tira as pessoas da realidade. Então, a essência do comunismo é ser contrário a tudo que está escrito na palavra de Deus, a tudo que está escrito na Bíblia e contrário a Deus, já que eles nem acreditam que Deus existe. É por isso que a gente vê muitos pastores, muitas pessoas que estudam a Bíblia, cristãos, que sempre dizem isso, que não tem como a pessoa ela ser comunista e cristã, porque o comunismo, ele é contrário, ele é avesso ao cristianismo. Então, ou você é uma coisa ou você é outra, não dá para ser as duas coisas. E hoje a gente tem visto que algumas pessoas se dizem cristãs, até cristãs evangélicas e comunistas. E essas pessoas, ou elas não conhecem a essência do comunismo, ou elas não conhecem a palavra de Deus. Porque, como eu disse, não tem como você ser as duas coisas, já que o comunismo, ele é contrário à palavra de Deus, ele é contrário à religião, ele é contrário a Deus, ele não acredita na existência de Deus. E para o comunismo, um dos problemas do mundo é a fé das pessoas, a religião, é as pessoas acreditarem em Deus. O outro subitem fala sobre o existencialismo. E o existencialismo, ele teve início com as discussões do filósofo alemão Martin Heidegger. E em seu pensamento, a vida neste mundo ela está tão cercada pela possibilidade da morte que a humanidade ela acaba vivendo numa angústia, numa ansiedade, numa solidão, na iminência da própria vida acabar. Então, eles estão muito preocupados com essa vida, com a existência, com o ser humano. E eles não se preocupam com outras coisas porque eles não acreditam que existe outras coisas. E aí, o próximo subitem fala sobre Jean-Paul Sartre. O Sartre, ele é um existencialista francês e ele exclui qualquer possibilidade de uma
realidade espiritual. Sartre, ele descreve a vida como uma situação de desesperança da qual não há escapatória. Então, eles têm um olhar muito pessimista do mundo, muito pessimista da vida, até porque eles não acreditam em Deus. E só o fato deles não acreditarem em Deus, isso já traz angústia e ansiedade para a vida deles. E além deles não acreditarem, eles quiseram provar através de teorias que Deus não existe e que as pessoas que acreditam em Deus, elas estão perdendo o seu tempo e que isso é um atraso para a sociedade. Então Sartre, ele tenta mostrar através das suas teorias, das suas publicações, dos seus livros, que o futuro ele é tão incerto, tão incerto, tão incerto que não existe sentido na vida. E é como eu disse, justamente porque eles não acreditam em Deus, porque acreditar em Deus muda a nossa perspectiva. E assim, é uma cegueira tão grande, tanto espiritual quanto humana mesmo, porque o fato deles não acreditarem em nada, deles não acreditarem numa próxima vida, na salvação, não acreditarem em Deus, não acreditarem em um futuro com Deus, isso traz desesperança para a vida deles. Nós, como cristãos, nós acreditamos na salvação, nós acreditamos na vida eterna. E essa fé que nós temos nos dá esperança, porque a gente não está com os olhos apenas nessa vida e apenas nesse mundo. A gente tem um olhar para a eternidade, né? Para o futuro, para a vida eterna, para a salvação com Deus. E eu acredito assim, que mesmo que a salvação não existisse, você acreditar nela nos dá esperança, né? Dá esperança para a pessoa. Então, assim, eu acho que é até uma maldade, né, desses homens, desses filósofos insistirem, né, e eles conseguirem até hoje, através dessas teorias, conquistar, convencer tantas pessoas de que não existe Deus, de que não existe esperança, de que não existe salvação. E essas pessoas, elas vivem uma vida completamente assim, sem esperança, né? Sem perspectiva, sem fé. Imagina a gente viver uma vida aqui só para hoje, só para agora, só para essa vida. Muda completamente a nossa perspectiva e não é uma boa perspectiva, porque a gente sabe que esse mundo, ele não está sendo tão bom assim. Mas nós sabemos que existe um Deus que está acima de todas as coisas, um Deus que nos guarda, um Deus que cuida, um Deus que nos ama, um Deus que supre as nossas necessidades, que nos protege e que nos defende, e que quando essa vida aqui acabar, a nossa vida eterna vai começar, né? Nós vamos ter uma vida na eternidade ao lado de Deus, que é muito melhor do que essa vida aqui ainda. Amém? E o próximo tópico da lição, ele diz assim: a perspectiva cristã a respeito da morte e da ressurreição, a fé. Então, como nos dizem as escrituras, a fé é a certeza daquilo que ainda não se vê. A gente está falando isso desde a primeira aula desse trimestre, né? Que fé é você acreditar em algo que você ainda não viu, que você espera, né? Então tá muito relacionado também à esperança, à expectativa. E na Bíblia, nós encontramos a esperança que os existencialistas e os materialistas não conseguem alcançar. Então, enquanto essas pessoas, elas vivem sem esperança, através da palavra de Deus, nós encontramos esperança. Amém? O apóstolo Paulo, ele mostrou de forma clara o contraste entre as duas existências, natural e finita. E haverá em nossas vidas, em algum momento, uma ruptura entre o natural e o mortal. É isso que nós acreditamos e é isso que nós esperamos. Então, pela fé, nós cremos que um dia aquilo que é mortal será absorvido pela vida e se tornará imortal. Porque esse nosso corpo aqui, físico, ele é mortal, mas o nosso espírito e a nossa alma, eles são imortais. Amém? E o próximo subitem, ele faz uma pergunta: o que é a morte? Então, este é um tema
que assusta algumas pessoas. Na verdade, esse é um tema que assusta a maioria das pessoas. Mas todo ser humano um dia vai ter que enfrentar a morte. Você tendo medo ou não, você tendo fé ou não, você tendo esperança ou não, você acreditando em Deus ou não, a única certeza que nós temos nessa vida é a morte. Um dia nós vamos morrer. E com a morte virá a separação entre a parte material, que é o nosso corpo físico, e a parte imaterial do ser humano, que é a alma e o espírito. Então, se por meio do corpo o homem tem contato com o mundo que o cerca, pela morte, esse contato ele é desfeito e os vínculos com este mundo eles são desfeitos também. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7, diz assim: porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Amém? Então, aqui afirma isso, né? Vai haver essa separação. Nós chegamos neste mundo sem nada e nós vamos embora desse mundo também sem levar nada. A Bíblia, ela nos ensina e nos afirma que o último inimigo a ser vencido será a morte. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 27, diz assim: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, a morte, ela já foi vencida por Jesus. Jesus, ele já venceu a morte, né? Ele vai ser o último a ser totalmente aniquilado e preso. Amém? E por mais que pareça que com a morte a vida da pessoa acaba, nós cremos que não, porque com a morte acaba essa vida física, mas o espírito e a alma, eles são imortais. Então, depois da morte, haverá uma continuidade da nossa existência ao lado de Deus ou não, né? Ao lado de Deus serão aqueles que acreditaram, que tiveram fé, que aceitaram Jesus e confessaram Ele como seu Salvador, como nós lemos lá no texto de abertura. E longe de Deus, aqueles que não acreditaram, aqueles que não tiveram fé, os existencialistas, os materialistas, os comunistas que nem acreditam em Deus. Então, essas pessoas que não acreditam, que não têm fé, que não confessam Jesus como seu Salvador, elas passarão a sua eternidade separadas de Deus. Então, é importante ressaltar também que a morte, ela é uma consequência da queda. Antes do pecado de Adão e Eva, não existia morte, não existia doença, não existia maldade, não existia nada das coisas ruins que existem no mundo hoje. Todas essas coisas vieram a existir no mundo através da queda de Adão. Então, a morte, ela começou a existir no mundo através da queda. Deus, ele não criou o homem para morrer, né? A morte, ela é fruto da desobediência do ser humano. E é justamente por isso que aqueles que forem obedientes, que acreditarem, que aceitarem Jesus, eles não vão morrer eternamente. Eles vão passar apenas pela morte física, mas espiritualmente eles vão viver eternamente ao lado de Deus, e a Bíblia nos afirma em um corpo transformado, em um corpo restaurado, e vai ser uma bênção, vai ser uma maravilha. E o próximo subitem fala sobre a ressurreição. Então, a ressurreição, ela é a mais notável de todas as características da mensagem cristã. Os primeiros pregadores do cristianismo, eles estavam convictos de que Cristo havia ressuscitado e com isso eles também ressuscitariam. Até porque os primeiros pregadores do cristianismo foram os discípulos que conviveram com Jesus e que viram Jesus ressuscitado, né? Eles viram Jesus morrer e depois eles viram Jesus ressuscitado. Então, eles tiveram a oportunidade, eles tiveram a experiência de ver, né, com os próprios olhos. Então, eles pregavam aquilo que eles tinham visto e eles tinham a certeza absoluta que eles também ressuscitariam um dia.
E a nós, mesmo sem ver, nós não vimos Jesus ressuscitado, mas nós acreditamos. E o próprio Jesus diz que bem-aventurados seriam aqueles que acreditariam sem ver. Então nós não vimos Jesus, nós não vimos Jesus morrer, nós não vimos Jesus ressuscitar, mas nós acreditamos que ele viveu, que ele morreu na cruz e que ele ressuscitou para nos salvar. E por isso nós somos bem-aventurados. Amém? E a ideia cristã de ressurreição, ela é bem diferente das ideias gregas e judaicas. Os gregos, eles achavam, eles reputavam o corpo como um obstáculo para a verdadeira vida e ansiavam pelo tempo em que a alma se veria livre das suas algemas, que para ele as algemas era o próprio corpo, e eles rejeitavam firmemente a ideia da ressurreição quando o apóstolo Paulo pregava a respeito em Atenas. Então, por isso que naquela época, para eles era tão difícil acreditar, porque estava sendo pregado algo completamente novo, completamente diferente. Nós, por exemplo, que somos cristãos e que já nascemos de repente num lar cristão, a gente ouviu isso a nossa vida inteira. Então, para a gente é mais fácil da gente acreditar do que para pessoas que ouviam um ensinamento completamente diferente. Os judeus, por exemplo, também, eles defendiam que o corpo seria ressuscitado, mas os valores do corpo eles seriam mantidos após a ressurreição. Ou seja, não haveria alteração no corpo ressurreto. Então eles acreditavam que ressuscitaria, mas no mesmo corpo, do mesmo jeito, com as mesmas características. Mas nós que somos cristãos, a gente acredita de maneira diferente, até porque é o que está escrito na Bíblia. A gente acredita que o corpo ele vai ser ressuscitado, mas vai ser um corpo transformado, um corpo glorificado, que vai ter condições de viver em um mundo completamente diferente da era atual. O próprio Jesus, quando ele ressuscitou, ele tinha um corpo glorificado, um corpo transformado, um corpo diferente. Tanto é que quando os discípulos viram ele, aqueles dois ali no caminho de Emaús, eles vieram conversando com Jesus, mas eles não reconheceram Jesus. E depois, quando eles se sentam com Jesus para ceiar, que ele parte o pão e que ele dá a graça, é que eles reconhecem que era Jesus. E aí eles falam, por um acaso nosso coração não queimava enquanto nós estávamos no caminho conversando e andando com ele? Então, assim, características físicas provavelmente eram diferentes, porque eles não reconheceram que era Jesus. Eles reconheceram pelo sentimento, do coração deles queimar, pela maneira que ele falou, pela maneira que ele deu graças. Mas tinha algo diferente no corpo de Jesus. Então, o nosso corpo, quando nós ressuscitarmos, vai ser um corpo transformado, um corpo glorificado. E o próximo tópico, ele fala assim, a salvação e vida eterna. O que é salvação? Então, no grego, a palavra salvação é sotéria, que significa salvamento de um perigo iminente. A salvação é uma dádiva divina que nos livra da maldição, do pecado e da morte. Ela é obtida somente pela graça, nós não podemos pagar pela salvação. Para nós, ela é de graça, porém Jesus já pagou um preço de sangue pela nossa salvação. Ele pagou o preço de sacrifício, uma morte e morte de cruz, para que nós tivéssemos a salvação e a vida eterna. Então, para nós, a salvação ela é de graça, basta nós acreditarmos, nós confessarmos Jesus como nosso Salvador, e isso nós já falamos tanto, em todas as aulas, inclui uma série de mudanças na nossa própria vida, amém? Quando nós acreditamos em Cristo, quando nós confessamos Ele como nosso Salvador, nós vamos sentir o desejo e nós vamos sentir também o dever de obedecer, de aquilo que a palavra de Deus nos ensina, de andar nos caminhos do Senhor, de nos afastar do mal. Então, tudo isso inclui o nosso ato de confessar, de aceitar Jesus Cristo como Salvador. Então Jesus ele deu a vida por nós, ele pagou um preço de sangue e somos nós
quem vamos decidir se nós queremos a salvação ou não. O preço já está pago. Nós já temos o direito e o acesso à salvação. Basta a gente querer. É uma decisão que nós devemos tomar. E o próximo subitem diz assim: os 3 tempos da salvação. Então, nós podemos falar da salvação em 3 tempos: passado, presente e futuro. Ou seja, o ser humano está salvo, ele está sendo salvo e ele será salvo. Estar salvo indica que a pessoa, pela fé, recebeu uma nova posição em Cristo, pois está justificado e absolvido. Estar sendo salvo indica a necessidade da operação santificadora do Espírito Santo. A vida cristã que identifica exteriormente a salvação recebida em Cristo. Então, isso é um processo, é no dia a dia. E será salvo indica a salvação na sua plenitude que vai ser realizada no futuro. Amém? E o próximo subitem diz assim: habitar com Deus. Então, o cristianismo, ele é o único a apresentar a salvação com esse sentido de habitar com Deus, desfrutando da presença divina, porque no cristianismo é o único que acredita que Deus, ele é um Deus pessoal. Então a vida nesse mundo, ela é repleta de lutas, de batalhas, de tristezas, de aflições, mas as promessas para aqueles que são salvos em Cristo é de uma vida vindoura abençoada. Então nós temos a esperança. E a Bíblia, ela descreve, o lugar onde nós vamos passar a eternidade, aqueles que serão salvos, em um lugar perfeito, em um lugar glorioso, em um lugar maravilhoso. Imagina esse mundo aqui que nós vivemos, aquele lugar mais lindo assim que você pode imaginar, aquilo que a gente às vezes vê na televisão, em vídeos no YouTube, aqueles lugares lindos, sabe, onde a natureza é perfeita, que parece que tem um clima perfeito, sabe, aquele riachinho e o céu perfeito e maravilhoso, como era no Éden também, que o clima era perfeito, as frutas, os alimentos deviam ser perfeitos. Os animais não eram selvagens, vivia em harmonia com o ser humano. Então, assim, era perfeito. Imagina a eternidade, a salvação, onde nós vamos viver, passar a eternidade. Que Deus diz que construiu um lugar que é muito melhor. Que, sabe, é um lugar tão lindo, é um lugar tão incrível, com rios de cristal, com ruas de ouro. Então vai ser um lugar perfeito e maravilhoso que Deus criou para nós passarmos a eternidade ao lado dele. Porque diz que não vai ter sol, não vai precisar de sol, porque vai ser a luz de Deus, a glória de Deus que vai iluminar. Imagina você passar o dia inteiro, 24 horas do dia, da sua vida toda, num ambiente sentindo a presença de Deus, repleto da presença de Deus, com a luz de Deus. Então é algo maravilhoso e é algo glorioso, e realmente essa é a nossa esperança, é algo que nos deixa animados. E Deus me livre da gente não acreditar nisso, da gente não ter essa esperança e essa expectativa. Deve ser triste demais a vida das pessoas que não acreditam na palavra de Deus, que não acreditam em Deus, que não acreditam na salvação, que não acreditam na vida eterna. É por isso que muitas vezes são pessoas deprimidas, ansiosas, porque não tem perspectiva, de um futuro melhor, de uma coisa boa. Imagina a gente perder de passar a eternidade num lugar tão glorioso como esse, para passar a eternidade queimando no fogo, sofrendo. Amém? Então já basta a gente sofrer aqui nessa vida, vamos aproveitar na eternidade. E eu vou ler a conclusão que diz assim: a vida é um presente de Deus. Assim como a salvação, não podemos nos esquecer de que a vida terrena é limitada. Todavia, a eternidade não. Mas é você quem decide onde quer passar a eternidade, perto de Deus ou longe de Deus. A vida eterna é real. Não é algo inventado pelos homens para amedrontar as pessoas, criando a ilusão de uma vida melhor em outro mundo e não aqui. Amém? Então, como eu já disse, Deus fez um lugar glorioso, um lugar maravilhoso, um lugar perfeito,
livre de dor, livre de maldição, livre de sofrimento, para nós passarmos a eternidade ao lado dele. Mas depende de nós, se nós acreditamos ou não, se nós aceitamos ou não. E como eu já disse também, esse lugar existe, independente se a gente acredita ou não. Mas você acreditar ou não vai determinar aonde você vai passar a sua eternidade. Se é nesse lugar perfeito, maravilhoso e glorioso ao lado de Deus, ou se é afastado de Deus, separado de Deus, num lugar de dor e sofrimento. Então, eu acho que o diabo, ele tem tanto trabalho para criar teorias, para levantar pessoas, para colocar dúvida, incerteza no coração das pessoas, para afastarem as pessoas de Deus e da verdade de Deus, da verdade da palavra de Deus, que realmente é muito triste, quando a gente vê que pessoas são iludidas, são enganadas. Eu costumo falar assim, da mesma maneira que a serpente enganou Eva lá no paraíso, Satanás, ele continua enganando pessoas ainda hoje. Quando Eva pecou, houve uma separação, não só Eva, mas Adão também, que depois foi atrás do que Eva disse, do que Eva convenceu ele. Por causa do pecado de Adão e Eva, existe separação. Aconteceu uma separação entre o homem e Deus. Jesus veio, pagou um preço de sangue para que houvesse uma reconexão do homem com Deus. E hoje nós temos acesso a Deus, nós temos um Deus pessoal, um Deus que nos ouve, um Deus que está presente agora com cada um de nós. Nesse momento, enquanto você está ouvindo essa aula, o Senhor está contigo. Ele é um Deus pessoal. Então nós queremos passar a nossa eternidade com o Senhor e devemos orar, para que esse espírito de engano, de mentira, caia por terra e que as pessoas que estão sendo enganadas, elas tenham os seus olhos abertos, elas sejam iluminadas pela verdade da palavra de Deus. E essa é a lição de hoje. Até a próxima aula em nome de Jesus. Amém?